Seja muito bem-vindo ao podcast Na Pele do Dono, um podcast sem filtro, onde você vai vivenciar, você vai entender como é a vida de um verdadeiro dono de restaurante. E o convidado do primeiro episódio de Na Pele do Dono é ele, que começou um restaurante com R$ 1.200 na sua casa. E hoje ele fatura 100 vezes mais. Você quer conhecer a história do Anderson, da Pizza Mania em Sertãozinho. Então, seja muito bem-vindo. Anderson, Marcelão, prazer. muito obrigado pelo convite, muito obrigado, tá? Agradeço por estar participando do primeiro episódio, tá? E estamos aqui para colaborar com esse episódio, para contar um pouquinho da nossa história, como que a gente começou, como que a gente deu start aí, né, nesse ramo. E estamos disponíveis aí para colaborar com tudo que você tiver aí de perguntas e tal, Sem filtro, sem romantizar a vida do com dono, eu certeza. quero te fazer as primeiras perguntas assim, Anderson, que eu tenho certeza que a sua história vai inspirar, assim, muitas pessoas a, primeiro, abrir o restaurante, segundo, entender o que de fato é ser o dono de restaurante. Porque eu entendo que você saiu de um, muitas das vezes, um caos ali na nossa cabeça para organização. E agora ele também, gente, acabou de voltar de uma viagem, de umas férias. E você que é dono de restaurante, faz tempo que não viaja, faz tempo que não tem tempo com a sua esposa. Ouve o episódio até o final, que você vai descobrir o segredo para você ter uma vida de dono de restaurante de verdade, e não de melhor funcionário, e ainda muitas das vezes mal pago. Então, Anderson, quero primeiro que você fale como você começou o seu negócio. O que te motivou? Tá, vamos lá. Para começar, a gente volta lá no ano de 2021, pandemia. Trabalhava numa pizzaria já, é, gerenciei ela. Entrei como garçom, servindo pizzas, e cheguei como gerente, fiquei por 2 anos como gerente. Eu entendo que para tudo há um ciclo, né? E chegou o meu ciclo de conversei com os proprietários, falei que não gostaria de continuar, tal. E nesse meio termo, com aquela dúvida, que eu faço? Surgiu a oportunidade de estar comprando, né, negociando um Disque Pizza na cidade de Araraquara, né? E conversei com a minha esposa, ficamos meio que na dúvida e, ok, negociamos com essa proprietária, fomos lá, acompanhamos a operação dela final de semana, estava praticamente assim, tudo certo. A gente ia negociar, assim, sem dinheiro, né? Porque a gente não tinha esse recurso para estar pagando, mas negociamos com ela que com o movimento, com o giro, nós íamos pagar certinho. Ela aceitou. Só que quando a gente foi para assinar o contrato, tinha umas cláusulas lá que a gente não aceitou, né? E acho que a cultura lá da região de Araraquara trabalhar com pizzas e batata recheada, enfim. E ela morava na frente do estabelecimento. Ela falou assim: não, eu vou vender para você, mas eu vou continuar com as minhas batatas, fazendo. Eu já, opa, peraí, então já não é muito viável para mim, entendeu? E algumas outras coisas de contrato, de aluguel, que teria que ser no nome dela ainda. Eu disse, não, então eu não vou entrar nessa. E voltamos para Sertãozinho, decididos, né? é, a não fechar o negócio, né? E eu falei, o que eu vou fazer agora? Sair da empresa. E nisso minha esposa arrumou um trabalho, né? No supermercado de Sertãozinho. E eu falei assim, eu vou voltar pro meu ramo que eu comecei, metalúrgica. Soltei os currículos, foi soltar e ligação. Ligação, fiz entrevista, uma me chamou, fiz entrevista, a outra me chamou para início imediato. Eu falei, meu Deus, será que eu começo? Será que não? A minha esposa chegou um belo dia e falou assim, você não tem a vontade de abrir sua pizzaria? Eu disse, tenho. Por que você não abre em casa, começa em casa? Aí eu fiquei assim, é verdade. Por que eu não começo? Eu, assim, por já ter trabalhado em uma pizzaria, eu tinha um conhecimento, pouco conhecimento de iFood. Eu falei assim, mas a gente não tem dinheiro para começar. Aí foi que vem a história dos R$ 1.200 que nós tínhamos, né? E acabou que a gente falou assim, não, vamos pesquisar um forno. Pesquisando, pesquisando, achamos um forno aqui em Ribeirão, um forno de pedrinha refratário. Meu Deus do céu, só Deus sabe o que a gente passou. E viemos aqui, olhamos o forno, compramos. Falei assim, quer saber? Vou passar no atacadista da cidade aqui, vou pegar alguns insumos, vou fazer um teste com esse forno. Chegamos na empolgação,
lavamos, deixamos esse forno brilhando e tal, e comecei lá, ela foi trabalhar no período da tarde, eu comecei lá, fiz um teste, falei assim, não, eu vou iniciar. Montei meu cardápio ali no iFood, montei a minha loja e tal, e iniciei no dia do meu aniversário até, abri. Dia Presente. 17 de maio de 2021 eu abri, né? Abri assim, pronto, abri a loja no iFood lá e fiquei em casa e tal, e não tive nenhuma venda, né? E eu já sabia, né? Tudo muito mal estruturado, assim, questão de cardápio e tal. Foi meio que na correria. E ok. Aí comentei com a minha irmã que eu tinha é, aberto a pizzaria em casa e tal. Aí ela começou a comentar com os conhecidos, que na época ela tinha uma loja também, começou a comentar ali. Aí na quinta, isso foi numa quarta-feira que eu abri. Na quinta-feira saiu uns 3 pedidinhos, saiu o primeiro pedido no iFood, que eu lembro até hoje, uma pizzinha broto de Primeiro chocolate pedido a gente não granulado. esquece, olha. Ixi, primeiro pedido, aquela alegria. Nossa, e foi 5 minutos para montar uma pizza pequena. Olha, que top. Nossa, uma. Hoje a gente observa como que foi, a gente até dá risada, né? Mas no momento ali, aquela apreensão no coração. Será que o cliente vai gostar? O primeiro pedido, como que é? Meu forno não é aquele forno profissional. Tinha um amigo meu que foi lá fazer a entrega, e ele foi todo feliz, tal. Não, eu sou o entregador que fiz a primeira entrega sua. Até hoje ele brinca, ele faz entrega pra nós lá ainda. Até hoje ele brinca. Eu fui o entregador que fiz a primeira entrega da pizzaria do Anderson. Aí, ok, entregamos, tal. Passou um dia, eu olhei lá, a moça avaliou. Opa, pizza muito boa no iFood, pizza muito boa. Uau. Entregou rápido. Eu falei assim, opa, já deu um gásinho a mais aqui. Aí eu fui na quinta, saiu uma. Aí na sexta saiu 16 pizzas. Uau. 16 pizzas, assim. Uau. Os amigos começou, né? Boca a Não, vou, boca. vou, vou ajudar. Começou a pegar, tal, tal. Só que eu via que aquele forno já não estava me atendendo na qualidade que eu queria, porque não era um forno profissional, era um forno que se queimava tudo, era um forno que demorava, e quanto mais fica no forno, assim, mais tende a ressecar, entendeu? A massa. E começamos, ficamos 2 semanas, 3. Aí eu até comentei com a minha esposa, ó. A minha meta aqui é até dezembro se você sair do mercado Uau. para você vir me ajudar aqui. Aí fomos. Aí passou um mês e meio, eu já não queria mais aquele forninho, não. Falei assim, não, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso dar um jeito. Aí eu ia pegar o seguro ainda, porque eu saí da empresa, né? Eu ia pegar o seguro, eu falei assim, só que o seguro eu podia comprar um forno, só que eu não tenho dinheiro de entrada. Conversei com meu cunhado, ele tinha um dinheiro, ele me arrumou, comprei um forninho esteira, pequenininho. Na época foi, acho que R$ 7.000, na época. Depois de, acho que foi um mês e meio, mais ou menos, que eu tava com um. Aí comprei esse forninho esteira, assim, é, longe dos profissional aí do mercado, entendeu? Mas assim, já me atendia para uma demanda maior e já era menos sofrimento. E ok, aí eu comecei, e nesse período, vale ressaltar que assim, eu começava, abria 6 horas o iFood e ficava até 3 horas da manhã. Nossa. Eu falei assim, o que eu tinha na minha cabeça? Eu preciso fazer venda. Quanto mais pessoas conhecer o meu produto, Uhum. quando ele for pedir no horário normal, de 7 horas, 8 horas, ele vai lembrar, pô, aquela pizzaria lá, eu tenho um produto bom, então eu tenho a chance de atender ele novamente. Então, o que eu fazia? Liberava o entregador 11h30, meia-noite e ficava. Ficava até 3 horas da manhã. Lá, saiu o pedido, eu fazia, forneava, embalava e fazia a entrega. Muitas vezes na hora, eu estava fazendo a entrega, saía um pedido no iFood. Uhum. Muitas vezes para o mesmo local que eu estava indo, só que eu já estava Olha. chegando. Então, eu corria, entregava para aquele cliente, voltava, produzia, e o mesmo processo, naquela correria que só Deus sabe, Loucura, né? né? Loucura, loucura, assim que... E fomos indo e o que eu falo é que, assim, graças a Deus, né? A gente tem a cabeça, a mente muito boa. A gente sabia exatamente que esse processo ia lá na frente, a conta ia fechar. Eu Perfeito. falava para ela, não, vai fechar, vamos continuar. Assim, a dúvida batia direto. Poxa, muitas vezes pegava uma peça de mussarela, comprava, vendia. Aí no outro dia de manhã
tinha que acordar 7 horas da manhã para produzir, porque sem nenhum equipamento. Então era tudo na mão, manual ali, ralar a mussarela no ralinho. Só que assim, quietinho dentro de casa, fazendo o nosso, sempre com muita fé. E nas condições que a gente tinha, Perfeito. fazendo o melhor ali. Fazendo o Perfeito. melhor. E fomos. Aí que chegou em outubro. Outubro, eu falei pra ela, sai. A meta era dezembro. E é isso aí. A meta era dezembro. Eu falei pra ela, sai que eu já não consigo ficar aqui sozinho. Mano, E, não, mas certeza? e tem uma coisa muito importante que vocês têm que pegar como chave. Eu já peguei aqui, já tem que anotar, gente. Pega o caderno, a caneta e anota. Primeira coisa, a mulher sábia edifica a casa. Muitas vezes a gente entra numa situação onde a gente fala, poxa, a estabilidade de ser CLT, de trabalhar numa metalúrgica, cara, é mais confortável do que empreender, do que começar um negócio. E uma outra chave, o seu objetivo principal estava bem definido. Sim, Cara, eu quero ter uma pizzaria, eu quero ter o meu negócio. E quando a gente coloca isso como alvo, e vai chegar as propostas, você chegou ali, você sim, entregou os currículos e chegou várias propostas. E na hora que você chegou várias propostas, você falou, por aí, eu vou trocar o meu propósito de vida, que é ter uma pizzaria, que era o seu objetivo, por uma proposta. E acontece muito isso. sim. Muitas vezes a gente está num propósito ali, não, vou abrir uma pizzaria, já tem um ponto ali, aí dá ruim, aí chega uma proposta e fala, poxa, cara, deu ruim aqui, e chegou uma proposta boa, muitas vezes, né? Uma Sim, proposta boa para aquele momento e que vai tirar nós do foco, do objetivo. Aí chega a esposa, sábia, mas o objetivo não era isso. Aí sim, você entra no objetivo, sim, aí você olha e fala, mas eu não tenho as melhores ferramentas, eu não tenho as melhores condições. Mas você vai dar jeito que dá. sim, Não espera ficar perfeito. Não espera ter as melhores condições. Não espera o céu amanhecer azul, o ambiente perfeito, o melhor forno. Não, sim, meu objetivo é esse. E eu sei que vai ser temporário. Você com falou, certeza. esse processo de ficar até 3 horas da manhã, de atingir um público-alvo, de eu cobrar o escanteio, correr para cabecear, é provisório, você já sabia Improviso. disso. Sim, Então você já sabe aí dono de restaurante, não vai ser tudo mil maravilhas. Vai ter entrega, vai ter dor. Imagina, você abrir a pizzaria às 6 horas, sim, ficar até 3 horas da manhã, no outro dia ter que fazer compra, você estava sozinho, sim, olhar os ajustes de cardápio, avaliação. É uma vida que no começo tem um preço alto. Tem um preço alto. E você deixou bem claro. Amor, esposa, até dezembro eu vou tirar você de lá. Você colocou um objetivo, uma meta. Gente, olha isso aí. O objetivo principal bem definido, uma meta e a união de mentes. sim, Coragem, persistência, porque muitas vezes a gente abre lá no iFood, cria o CNPJ, primeiro dia deu 0, segundo dia deu 1. Ah, nossa, cara, não vai fechar a conta. Fé, sim, persistência. Olha quanta chave ele já entregou em menos de 10 minutos de podcast. sim. Antes, me fala o seguinte: qual foi o momento que você falou assim? Qual foi o momento que você falou assim? Valeu a pena eu ter deixado aquela proposta? Olha, foi quando eu virei pra minha esposa e falei assim, ó, sai. Sai porque eu creio que, assim, isso porque ela ainda me ajudava demais, sempre me ajudou, sempre Uhum. assim, teve ali. Então, antes de trabalhar, ela deixava, tipo assim, praticamente tudo pronto, né? Eu cuidava das partes mais, vamos dizer assim, mais grossas, mais Uhum. pesadas, e ela, o bastidor ali, ela sempre esteve ali, deixava tudo mastigadinho só para chegar e à noite. E quando eu falei para ela, não, realmente, chegou outubro, eu não tô dando conta mais, eu tô tendo que, começa meio que você vê que atrasar. Aí eu falei para ela, sai. Aí ela saiu, né? Aí a gente uniu as forças ali e fomos empenhados, assim, foi assim, muita luta mesmo. Aí chegou o final do ano, nós não trabalhamos porque nós já tínhamos marcado no início do ano uma viagem, né? Legal. Junto com a família, mas nós voltamos já também no outro ano empenhado. E nisso, nós ficamos em casa uns 2 anos. Ficamos em casa uns 2 anos. E só para complementar no começo, eu abri só no iFood e não divulgava muito no meu WhatsApp. Por quê? Sempre tivemos aquele medo das pessoas chegar a ser numa casa, por mais que era tudo organizado, sempre foi muito organizado, muito higiênico, com muito cuidado, entendeu?
tínhamos local apropriado ali para produzir as nossas pizzas, só que assim, nós sempre sabemos que há um pré-julgamento, né, antes. E eu creio que assim, nós não perdemos, porque a gente crê muito em Deus, assim, que Deus nos envia muitos clientes, né? Só que assim, muitas pessoas deixaram de comprar conosco quando souberam que era em casa, entendeu? Então, isso aí a gente começou a instalar, aí começou a instalar uma luz. Poxa, nós queremos crescer, nós queremos evoluir, vamos começar a pegar um ponto mesmo, algo mais localizado. E até o ponto, eu falava para ela antes, a gente analisava muito assim. Eu sempre fui muito de querer aprender, estudar, analisar. E eu analisava e falava para ela o seguinte, ó, quando a gente for pegar um ponto, isso lá dentro de casa, ainda sem estrutura, eu quero aqui, ó, nessa avenida, porque, ó, aí eu mostrava para ela, ó, essa avenida aqui, ó, para você despachar os pedidos, ó, é só avenida, o entregador vai ser rápido e delivery é tempo. Então, a gente vai conseguir que eles saiam e voltem, não pegue muita rua dentro de cidade, pegue mais avenida e consiga ser mais rápido a entrega e a gente ganha ponto com isso. E nesse meio termo a gente procurou vários pontos, vários. Um a gente até tinha fechado. E a gente trabalhando à tarde assim, eu falei assim, como que tá seu coração? Você tá feliz em estar a esse ponto? Ela falou assim, não tô sentindo paz. Era um ponto, não era muito longe. Não era muito longe da onde a gente estava no momento. E eu falei assim, eu também não tô com muita paz, não. Era próximo de casa, na época acho que era uns R$ 900 o ponto. Eu falei assim, não, então eu vou ligar pra mulher agora e eu vou falar que eu não vou fechar com ela, não. Vamos continuar aqui. E a gente continuou lá, a mulher falou assim, não, tudo bem então, tal. Aí chegou uma outra proposta de um outro ponto, de um cara que já tocava pizzaria, ofereceu ali ele falou, tenho tudo, forno, a lenha, tudo, tava montada a pizzaria. Próximo também, R$ 5.000 ele me ofereceu, não. Eu quero só o investimento do forno que eu fiz ali, o restante pode tudo já com pedra de mármore, tudo certinho, chegar e trabalhar. E assim, aí eu já deu o emocional já foi lá em cima, nossa, e no meio de uns condomínios ali, rodeado de muitas pessoas. Aí ela chegou e falou assim, poxa, mas a gente tá aqui, a gente vai a 1 quilômetro daqui para pagar, assumir um compromisso ali, um custo fixo de R$ 900 por mês, nesse outro ponto que era o aluguel, mais uma conta de R$ 5.000. Aí mais uma vez, repensamos, não quero. Aí fomos. Aí em fevereiro para março de 2023, a gente ficou sabendo de um ponto, numa localização ali onde eu sempre falar para ela, ó. Não é na avenida, mas esse ponto, ele é o quê? Uns 100 metros para essa avenida. Então, nós procuramos alguns pontos nessa avenida, estava girando em torno ali de um aluguel de uns R$ 1.500, R$ 1.600. Para quem não pagava nada, entendeu? Nós conseguiríamos pagar esse aluguel. Só que assim, aí a gente foi ver esse. Vimos, tal, o dono bem prestativo ali e tal. E aí nós fechamos num ponto assim, praticamente na avenida, onde você conhece hoje, onde é ali, Top. naquela avenida, com um valor bem acessível, bem mais acessível do que o que a gente ia pegar nas primeiras vezes que a gente foi. E fechamos. E aí depois que pegamos esse ponto, veio o medo. Nossa, será que não vamos dar conta dos compromissos? Porque agora, no mínimo, temos que ter mais uma pessoa. Porque agora, tudo separatinho, o atendimento, que minha esposa iria ficar, eu na cozinha, teria que ter mais uma pessoa. E com aquele medo, com aquela dúvida, mas com a fé e o trabalho ali, todo dia, que iria dar certo. Aí pegamos, até contratamos na época uma agência da cidade mesmo para fazer a divulgação da Começou reinauguração, marketing e tal. fazer Legal. as fotos, tal. Chamamos os meninos foram lá, fizeram as fotos bacanas, colocamos as fotos, tal, e fizemos uma reinauguração do ponto lá. E a partir desse momento aí, graças a Deus, nós fomos caminhando, aí contratamos assim o nosso primeiro funcionário. Na verdade, esse primeiro funcionário registrado nosso
Ele nem queria saber mais de pizzaria. Ele falou assim, não, Anderson, isso aí não é para mim, não. Não quero, eu só vou fazer uns extras aqui. Ele falou, se precisar eu vou, só vou fazer uns extras porque eu quero... Tô mexendo com a casa, alguma coisa assim. E eu falei assim, ok. Eu trabalhava, aí eu tinha ido pro ramo de metalúrgica, segunda a sexta, sábado, domingo em casa. Começou a ir com a gente lá. E chegou um momento que a esposa dele ficou grávida e ficou em casa. Aí ele ia fazer extra. Tava de licença maternidade, só que quando a esposa dele voltou a trabalhar, ele teria que parar, porque ele teria que ficar com a criança à noite. Ela trabalha Durante o dia? ela trabalha durante o dia que pega um pouquinho à noite. Então ela não estaria em casa à noite, assim. E ele teria que ficar com a criança. Aí eu falei assim, não, mas espera aí, você não quer sair de lá, não? Aí ele pensou, falei assim, não, pensa lá, eu vou te fazer uma proposta. Perguntei qual que era o salário dele lá, ele me falou, eu falei assim, não, eu te pago tanto para você continuar somente com a gente aqui. Ele pensou e aceitou. Aceitou, assim, um profissional muito bom, um profissional que eu já conhecia por ter trabalhado com Trabalhou ele. com ele junto, você foi gerente dele. Fui gerente Legal. dele. E ele aceitou e hoje está lá com a gente aí. Até hoje. Tá até hoje, Que tá até legal. hoje. Que Então, legal. e a gente foi caminhando. Aí era eu e ele na cozinha, aí depois no final do ano veio a outra moça que trabalha com a gente também até hoje no forno. E, cara, é assim, De tudo isso que você viveu aí nesse período até hoje, qual foi assim que você fala, poxa, esse foi o pior momento da minha pizzaria, do meu negócio? Qual que foi assim o momento de inflexão que você teve? ó, eu falo que olhando assim hoje, o início. Porque Deixa eu... o Mais difícil. início foi o mais pesado. Porque eu tinha Somente fé. somente fé, uma dúvida gigantesca se iria dar certo. Uhum, Sabe quando você, não que você quer provar para alguém, mas você quer que dá certo para você mesmo, entendeu? uhum. Porque eu já tinha uma bagagem de pizzaria, mas como dono Um pouquinho diferente, né? muda totalmente a visão, A a responsabilidade. responsabilidade, a visão estratégica da coisa. Então, o início ali, por várias vezes, eu chegava para buscar minha esposa no serviço, Aham. no trabalho, e ela vendeu quantas hoje? Eu, duas. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Hoje foi bom. Duas. Hoje foi bom. Então, foi um período, assim, de muita dúvida, assim, o início é complicado porque os seus amigos compram de você. Porque eles querem dar uma força. Você tem Uhum. amigo, não, eu abri um negócio, não, eu vou lá ajudar eles. Só que, assim, os seus amigos não vão comer pizza todo final de semana. Exato. Não vão comer. Então, você tem que começar a criar ali uma base e é muito difícil quando você não tem Uhum. um investimento ali, um capital para fazer um marketing, entendeu? Para ter uma caixa de pizza personalizada ali com a sua logo, entendeu? Ter uma comunicação visual que combina, que conversa com... Então, isso foi muito complicado. O início ali, Exato. eu creio que assim, se não fosse a minha esposa e muita fé, eu não sei se eu teria eh, conseguido, dado Continuidade, persistência. continuidade, persistência, porque foi muito complicado. Aí, após isso, vem muitas dificuldades, é, Alta de preço, alta de preço, e você chama uma pessoa, falta. aí falta e não consegue continuar, Uhum. e você quer estruturar a equipe, você quer fazer... Mas isso aí já são processos, assim, que você já está um pouco mais É o estruturado, que você já problema tem bom. você já tem uma segurança. Assim, você Exato. já tem uma... Quando você tem venda, é muito mais fácil. É muito Exato. mais fácil, porque você tem venda. Estruturar essas questões de funcionário, de estruturação da casa, do ambiente, para ficar melhor para o funcionário, são processos que, assim, não vai acabar nunca, não vai acabar. Então, só que esse processo do início, eu até brinco com a minha esposa, se alguém vier me perguntar hoje se eu teria feito Tudo de novo? tudo de novo, eu faria, Ó, porque eu tenho consciência, ó. igual você falou, eu tinha visão de onde eu queria chegar. Só que assim, se eu tiver que te dar um conselho hoje, não faça como eu fiz, de não ter estrutura nenhuma. E se estruture, se você tiver condição de se estruturar, primeiramente
conhecimento. Eu não falo nem de equipamento, porque se você tem força de vontade, você faz manual, os equipamentos vão vindo com o passar do tempo ali. Só que tenha conhecimento do que você vai fazer. Porque Exato. o mínimo eu tinha. Eu sabia que, desde o primeiro dia, eu sabia que o delivery, que o iFood é tempo. Então, Perfeito. eu colocava o tempo mínimo que eu conseguiria. Uhum. Eu sabia que eu E tem teria que que... entregar no tempo também. entregar no tempo. Eu sabia que os produtos mais baratos, eu tinha que colocar pelo menos um lá em cima no meu cardápio para chamar. Se o cara Exato. entra e vê uma pizza de R$ 100 lá, Já cai fora. entendeu? Não ia converter, entendeu? Exato. Então, o mínimo de conhecimento você precisa ter, o mínimo Um ali. conhecimento estratégico ali. Estratégico, porque Perfeito. muitos erram hoje por saber, um exemplo, eu sou pizzaiolo, eu sei fazer pizza, só que Uhum. não tenho um conhecimento mínimo de gestão, de estratégia para fazer Perfeito. acontecer a venda. Porque Exato. hoje eu brinco, eu comecei, eu nem sabia fazer pizza, eu sabia. Eu sabia abrir uma massa, alguma coisa assim, mas falar para você assim que no meu outro trabalho eu fazia pizza, não, eu não era pizzaiolo. Eu nunca fui Uhum. registrado como pizzaiolo. Eu, vez ou outra, num movimento assim, eu pegava uma massa para abrir, só que assim, com muita dificuldade ainda. Então, eu abri não sabendo ser pizzaiolo, Uau. mas eu abri sabendo um pouquinho da gestão. Perfeito. E isso, assim, eu Foi um devo, diferencial. foi o diferencial e eu devo isso muito Uhum. aos meus antigos Perfeito. patrões lá, que, assim, me ensinou muito. Tudo que a maioria das coisas que eu sei hoje, assim, eles que me passaram. E muitas eu fui atrás, fui buscar Isso. conhecimento. E a gente não para e não vai parar nunca de buscar o conhecimento, de estudar, de ver como é que está o mercado. Mas, assim, hoje se eu pudesse dar um conselho, busque primeiramente conhecimento. Busque Exato. conhecimento, Investe em conhecimento, né? invista em conhecimento, vai ali. Tem muita coisa na internet hoje que você consegue acessível. Eu peguei muita coisa assim No de YouTube, né? iFood, de iFood mesmo, que os caras, a gente brinca, os gurus da internet falam aí, mas tem muita coisa que realmente, se você Funciona. aplicar, funciona. Tem Exato. coisa que, para nossa realidade, não funciona, mas tem muita coisa que Tem que funciona. modelar, tem que Você saber. tem que pegar, Isso é bom, modelar, isso não é. fazer isso, Exato. fazer aquilo, porque E testar, né? testar. Deu certo? Deu, então vamos continuar assim. E, Exato. assim, muitas coisas que a gente fez que hoje eu olho e falo assim, realmente, valeu a pena. Para aquele momento, aquela estratégia valeu a pena. Hoje já não converte mais, entendeu? Hoje já não tem sentido eu fazer Uhum. algumas coisas, Certo. mas antes realmente fez total sentido para Que nós. legal. E minha esposa, a gente fechava, eu ficava no celular assim, minha esposa, não, você não vai dormir? Eu disse, não, preciso ver o que aconteceu aqui, preciso ver. Ficava de Uhum. madrugada, estudando e vendo, Legal. e mexia e mudava cardápio e colocava um produto para cima, um para baixo Exato. e Uma coisa que eu vi que a gente conversou é que teve um momento que você estava vendendo muito bem no iFood. Você já estava sim, com uma avaliação legal, já era super sim, restaurante. E você falou assim, você percebeu que, nossa, eu estou vendendo bem, mas o meu resultado financeiro não tá tão bom. Poderia ser melhor. sim, E foi aí que você buscou mais conhecimento, viu a importância de converter o cliente do sim, delivery, do iFood, para o seu delivery próprio e criar um LTV. Me sim. conte um pouquinho de como foi essa transição, essa mudança de chave. O que aconteceu que você falou, poxa, eu tô vendendo bem, mas não tá sobrando. Qual foi a luz que veio que você teve essa, esse insight? Sim, é porque assim, ó, como eu disse, eu sempre procurei vender mais pelo iFood, porque Uhum, como eu comecei em casa, uhum, então eu colocava somente entrega, não colocava retirada. uhum. E aí, em pouco tempo, nós tivemos um crescimento assim no iFood muito bom. A partir do terceiro mês de operação dentro de casa, a gente já virou super restaurante, como que você disse aí. Só que chegou uma época, caramba, a gente está vendendo bem, a gente está vendendo muito bem. Só que é, não está aparecendo o resultado realmente. Sim, a gente consegue pagar nossas contas, só que não está sendo satisfatório. A gente está trabalhando muito. E aí eu comecei a falar com a minha esposa, falei, não, a gente precisa tentar converter isso aí. De primeiro momento, isso já no outro ponto, a gente falou assim, não, vamos tentar fazer um marketing, fazer Tráfego um pago, tráfego né? pago. E eu começava só impulsionando no Instagram, o botãozinho lá, turbinar, né, que é lá.
Tentador aquele botãozinho, né? Você coloca lá, começa a aparecer seguidor. Nossa, tá aparecendo seguidor, tá dando resultado. Só que não tinha venda, né? E aí a gente tava no ponto novo e a gente via que começou a chegar a gente começou a perceber realmente a real. Caramba, esses clientes que chegam aqui e compram direto conosco, tá dando bem mais resultado, entendeu? Então o caminho é esse. Então o iFood Você percebeu é, meio que sozinho ali. é uma vitrine e tal, Exato. o iFood é uma vitrine, só que assim, realmente o que vai nos dar o Engordar resultado, o gado ali. o resultado que a gente procura é os clientes direto, entendeu? Então a gente começou a fazer, a gente fez até uns folders assim, pequenininho, colocava na caixa do Legal. iFood, oi, peça conosco no nosso aplicativo, é mais barato. Só que eu sou sincero, assim, para nós, como não funcionou muito, porque o iFood fez muito bem o trabalho dele, de Sim. fidelizar o cliente Através de cupons, entendeu? taxa Então, para grátis. a gente recuperar esse cliente é muito difícil. Não é impossível, claro que não, a gente consegue, tem vários meios. Só que assim, é muito complicado. Então, a gente falou assim, não, vamos fazer o tráfego pago. Procuramos tal agência e encontramos uma agência. Até a gente vai completar um ano com essa agência e começou a fazer esse trabalho, né? Legal. E nisso eu já via muitas eh, pessoas falando bem dessa agência. É uma agência de outro estado. E a gente fechou com eles. Fechamos Legal. com eles e no medo ali também, porque é um valor bem significativo, né? E depois, O caro e o barato, ele é relativo ao resultado, né? sim, relativo ao resultado. Só que Aham. quando você não tem o resultado ali ainda, que você vê uma proposta dessa, eu falo, Aham. nossa, vai impactar bastante no meu orçamento. Vai impactar bastante. Eu vou ter que vender quanto a mais para conseguir arcar com esse compromisso. E aí, não, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste, assinamos o contrato e começou. Começamos em 15 de julho, acho que foi, de 2024. Os próximos 15 dias Já deu já resultado. deu resultado. Eu Que falei, legal. opa, começou a ficar bom o negócio. É. Começou. Bateu por aquela meta. Aí chegou agosto. Chegou agosto, foi aquela época de queimada, sabe, na cidade. Nossa, terrível. Aquilo lá foi terrível. Aquilo lá, Terrível. meu Deus do céu, teve um sábado que assim, Muitos restaurantes fecharam, né? fechou, muitos Fechou restaurantes tudo. fechou e nós já estava lá com a equipe. Isso, a fumaça tomou conta da cidade. A gente falou, não, vamos trabalhar, né? O entregador não, dá para trabalhar, todo mundo de máscara. Cara, esse sábado aí a gente estourou. Foi um sábado assim que a gente estourou de venda e tal. E o mês de agosto de 2024 foi um mês assim extraordinário, porque o marketing fez um trabalho muito bom. Assim, e na cidade lá não tinha ninguém que estavam fazendo esse tipo de marketing. Era aquele food porn, pegar pizza, queijo derretendo, assim. Nós começamos. Isso. Eu e minha esposa lá Legal. fazia os vídeos, eu e ela, e mandava para o marketing. O marketing ia lá, editava Legal. e realmente foto do nosso produto ali e deu um resultado muito grande. E Boa. nisso a gente começou a escalar assim o nosso cardápio digital rapidamente. A nossa venda era 70 iFood, 30 cardápio digital. Aham. Começou, opa, tá equiparando, tá equiparando. E chegou dezembro, tava meio a meio já Verdade. Top. a nossa venda. Então, eu disse, não, então vamos dar continuidade. Aí chegou dezembro, eu falei assim, poxa, mas espera aí. A gente está tendo um resultado bacana agora. Agora vem outra parte, que é a parte, eu até comentei, é a parte chata. É a parte chata, mas a gente precisa fazer é o quê? Como que a gente sabe o que a gente vai projetar daqui a um ano? O que a gente vai fazer Exato. com esses números que a gente tem? Porque está vindo o resultado, só que só vir o resultado não vai resolver nada Só para o nós, assim. faturamento ali, É só o né? faturamento. Eu vou fazer o quê? Eu posso investir quanto em marketing agora? Eu Exato. posso investir quanto em. Aí a gente falou, não, vamos. Eu falei assim, a gente precisa procurar alguém que já tenha agora experiência nessa área Uhum. de tanto de números quanto de gestão de pessoas para nos auxiliar. A gente Entendi. começou tal. Aí eu falei assim, só que essa pessoa tem que ser uma pessoa da região, porque na internet tem muitos. Só que assim, Exato. eu quero ter O o, olho no o olho. olho no olho. Exato. Começamos, foi aí que eu já Boa. acompanhava o antigo estabelecimento que você foi sócio Legal. e eu Boa. via resultado, eu via que sempre estava postando.
A gente foi lá, a gente, Sim, né, verdade, recebi vocês lá. isso. A gente foi lá primeiro, foi num dia à noite com um casal de amigos, né? E depois a gente voltou. Boa. E até a gente te viu lá, a gente trocou uma ideia aquele dia. E eu falei assim, não, então Que legal. vamos falar com o Marcelo, o que, que ele pode nos ajudar, ver o que passar o nosso caso para ele, que fase de operação que a gente está, para ver Exato. se ele pode. Foi aí que a gente contactou e falou assim, ó, eu tenho isso para te mostrar, eu tenho isso, a gente pode fazer assim. Eu falei com a minha esposa e mais uma vez chega aquela dúvida, será que realmente a gente precisa disso? Será que a gente não tá? Eu falei assim, não, a gente precisa. Eu sempre falo assim que eu prefiro errar tentando acertar. Então eu Exato. não quero ficar parado, eu não vou ficar parado vendo a água passar, a água correr e sabendo que eu poderia ter feito algo e não ter feito. Exato. Perfeito. E foi aí que eu conversei com ela, disse, não, vamos falar com o Marcelo, ele pode nos ajudar, ele já tem experiência. E foi isso, que a gente chegou até você, a gente conversou e a gente fechou a parceria aí Que bom. aí que os números mostram. Aí o resultado tá ali, tá claro. E o bom Sim, é que quando a gente conversou a primeira vez, eu vi que vocês já tinham conhecimento de ficha técnica, sim, CMV, e foi pequenos ajustes que foi feito na gestão ali financeira, sim, que o resultado ainda foi até maior do que o projetado. sim. Né? Que legal. Porque, assim, é como você diz, quando a gente faz algo no escuro, não tá vendo se tá realmente se tá bom, se, né? Só que assim, quando você fala, nossa, André, seu crescimento tá agressivo, seu crescimento Sim, tá... Não, seu crescimento, a maioria dos estabelecimentos é moderado, é ali, o seu tá exato. agressivo. Eu falei assim, opa, então, pra que que eu vou ficar querendo sempre mais vender? Vamos manter e vamos estruturar a casa, ver o que dá para fazer, o que, que dá a melhorar e vamos tentando, né? Porque é um crescimento que estava muito bom, entendeu? Exato. Então, De você... faturamento, de Isso, crescimento. Então, eu falei assim para minha esposa, não, é isso, eu preciso visualizar isso. Para Exato. falar, lá em dezembro a gente vai estar assim. Exato. E projetar outras coisas, projetar outros planos. E... Eu falo duas coisas, né? Que é como a gente pegar o seu estabelecimento, o seu negócio, ele é uma Ferrari. Ele é uma Ferrari, é uma McLaren, é o carro que você gosta. Você acabou de pegar a concessionária, tá 0 km. Assim, Só que você tem que fazer uma viagem pro, de 1.000 km. E essa pista, ela tá cheia de buraco, tá cheia de curva, você vai descer a serra e o para-brisa do seu carro tá embaçado. Tá com aquela neblina na sua frente. Então você não tem clareza do que tá acontecendo. Você não sabe se ali na frente tem um buraco, se ali tem uma curva acentuada, se você pode acelerar agora, qual é o limite de velocidade permitida. Então, tudo isso é o que a gente tenta levar na mentoria, que a gente levou para sim, você. E o que eu vejo que é uma coisa até que muitas das vezes a gente faz reunião de sessão estratégica e o cliente já vem querendo comprar. Ah, não, eu quero a mentoria, eu quero a consultoria, eu quero tal coisa. E, de fato, quando a gente conversa, e a gente tem uma conversa bem transparente, eu falo que o seu negócio está agressivo, está no crescimento agressivo, muitas pessoas já recuam, falam, não, então tá bom, não preciso mais da consultoria, já me validou o sim, que eu preciso. E isso é uma cultura minha, eu vou ser sempre transparente com o seu negócio. Mas tem o que te tirou do 0 a 1 é uma coisa, e o que vai te levar do 1 ao 10 é uma outra coisa, é totalmente um outro. outro conhecimento, é uma outra estratégia. E o que acontece? Na hora que você falou, poxa, tá legal, tá agressivo, mas tem um pequeno detalhe. Quando você começa a economizar R$ 1.000, quando você vende R$ 1.000 a mais, você não tá colocando R$ 1.000 no seu Sim, cofre, não tá colocando R$ 1.000 no seu bolso. Você vai ter que tirar ali seu CMV, o CMO, custo administrativo, imposto, taxa de cartão, taxa de iFood, taxa de entrega. Cara, de verdade, fala bem sem filtro. Você vendeu R$ 1.000 a mais, você vai colocar R$ 150 no seu bolso, sim, R$ 100. Agora, quando você economiza R$ 1.000, amigo, é R$ 1.000 que tá colocando no seu bolso. Tá colocando no seu cofre. Então, essa é uma grande diferença. Na hora que você começa a estruturar, que é o que você já tá fazendo, tem feito no seu negócio, você tá estruturado. Agora, para você sair do 1 ao 10, na hora que tiver tudo estruturado, vai ser um passo. E eu quero te sim. perguntar, qual é o seu próximo objetivo principal? Olha, o meu próximo objetivo, a gente já conversou, já falei para minha esposa, assim, o pessoal tem muita ilusão de sair do operacional. Uma coisa é sair do operacional, outra coisa é sair da operação. Eu creio que, Exato. assim, o dono nunca vai sair da operação. Assim, Uhum.
É uma Ele tem que visão tá lá, que ele eu tem que tá tenho. lá, Ele tem ele que... tem que ir. O Elon Musk tá no operacional da empresa dele. Ele tá na operação. Agora, o operacional, você ir lá... porque hoje, muitas vezes, principalmente de final de semana, eu preciso entrar lá na cozinha e abrir massa e ajudar a fazer alguma coisa, porque a demanda pede e eu vou estar lá para isso. É o um meu problema negócio. bom. O problema é bom, entendeu? Agora, o próximo passo é estruturar, conseguir mais pessoas e conseguir... hoje, minha esposa fica no atendimento. Então, não precisar que nós estejamos lá assim todos os dias para que para que o negócio rode, entendeu? Legal. Então, é sair do operacional, mas da operação, eu tenho comigo que não vai sair, não vai. Operacional ali, a mão na massa, né? Hoje, igual eu falei para vocês, final de semana nós não estávamos presentes lá. Primeiro final de semana da pizzaria que assim, que a gente saiu e deixou um final de semana. A gente já saiu outras vezes, mas foi meio de semana. Agora, final de semana que a demanda é maior, foi o primeiro que a gente saiu Boa. e E como foi? E tudo certo, e tudo ok. O pessoal lá muito bom, graças a Deus. Assim, a gente fala pra minha esposa, né? Eu não vou nem falar muito aqui, senão as pessoas ficam querendo contratar um funcionário lá. Mas Pô, a verdade. equipe muito boa, equipe que pega e engaja e solta o trabalho e é isso, entendeu? Que E legal. a gente dá a estrutura para eles, dá as condições para eles trabalhar certinho, eles vai lá, faz o trabalho deles assim muito bem feito. E é isso, então, o próximo passo é esse, estruturar. É de fato ter uma gestão libertária. É, Um modelo de gestão onde você vai lá quando você sim. quer e resolve um probleminha ou outro. É simples. Não, eu sei que não vai ser simples como nada foi até aqui. Não vai, você vai chamar como já aconteceu, a gente já chamamos já colocou lá dentro, assim, por motivo dele que não conseguiu ficar, aí já tentamos contratar uma outra moça para o atendimento, por motivo dela, pessoal, ela não pôde ficar, entendeu? Então, vai ter isso aí, a gente vai contratar, vai achar que vai dar certo, vai chegar e não vai dar certo, só que a gente não vai parar até conseguir, entendeu? Perfeito. A diferença é essa, é não desanimar ali com o primeiro obstáculo que vier e sempre procurando melhorar. E após a gente conseguir fazer isso, aí já tem outros passos. O que a gente vai fazer? A gente vai conseguir ficar só com essa operação, a gente vai ter uma outra operação. Então, Boa. são planos para... E o crescimento ele é natural, né? Ele vai acontecendo. As coisas Com estão certeza, as coisas vão organizadas. acontecendo. Eu creio que, assim, O próximo passo ele eu aparece falo, depois. eu falo sempre para minha esposa que tudo aconteceu no momento certo. Boa. Ali. A gente estava preparado para aquilo que iria acontecer. Não aconteceu, a gente não estava preparado. Legal. Porque a gente estava preparado para receber aquilo que a gente recebeu, para dar o próximo passo. Então, a gente não fez na loucura assim. A loucura maior foi ter começado o dia que eu comecei. E deu certo. Só que eu tinha ciência de que iria dar certo, com medo, com dúvida. A maior loucura, eu creio que já passou. Então, agora é só... São passos mais calculados, são passos mais calculados, mais estratégicos, com mais visão. Então, eu creio que no futuro próximo aí tem muitas coisas boas para acontecer. A gente vai conseguir ter assim uma marca bem mais forte, assim algo bem mais grandioso. Eu creio que Deus tem preparado assim. Boa. E é isso, eu falo muito, eu creio muito em Deus, né? Falando de religião, cada um tem sua crença, cada um tem... Mas eu creio que cada um tem que acreditar em algo, entendeu? Exato. Então, a gente acredita em algo, então, quando você acredita, você sabe que, tipo assim, mesmo você não coloca as suas forças em você, você coloca as suas forças, você coloca a sua dependência naquilo, entendeu? Então, vai acontecer, não é porque... eu vou fazer acontecer. Só que sou bonzão, por trás disso tem algo maior que realmente está ali por nós e que abre os caminhos ali que facilita tudo, entendeu? Lembrando que esse podcast é o patrocínio da Burg Consultoria. Você que está pagando muito imposto no seu restaurante, no seu negócio, entre em contato com Marcel Caron ou busque no Instagram Burg Consultoria e fale que você veio do podcast Na Pele do Dono, que você vai ter uma sessão estratégica gratuita de 1 hora com o próprio Marcel Caron, exclusiva para o seu negócio. Vai montar um plano estratégico de quanto você pode economizar de imposto. Se você está no lucro real, lucro presumido, tem um bônus a mais, que é a calculadora financeira do próximo ano, que está mudando em muitas coisas na parte tributária.
Então, para você não ser pego de surpresa, para você não ser pego de calça curta, procura aí Burger Consultoria e Marketing Conceição Estratégica. Anderson, continuando aqui, eu quero saber o que você... Olha lá, Burger Consultoria. Qual foi o maior fruto que você teve da mentoria? Você falou, cara, eu gostei disso, isso daqui foi inegociável na mentoria que o Marcelo prometeu para mim ali na gestão libertária. Isso é simples, fácil. Falei até para minha esposa, acho que foi acho que na primeira ou na segunda reunião que a gente teve presencial, foi assim, ó, eu cheguei para ela e falei assim, ó, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, esses números aqui? Peguei o notebook e falei para ela, então, eu tô conseguindo enxergar, então, é isso que eu precisava, entendeu? Eu precisava de enxergar onde que eu tô e ter a estratégia para saber o que fazer para daqui em Tanto dezembro, como que a gente vai estar, daqui 1 ano, 2 anos, entendeu? Então, faltava isso, porque é como eu já te disse, no escuro a gente trabalha, a gente rala ali, só que às vezes só o esforço ali não é suficiente, entendeu? Às vezes quando você para, opa, peraí, se eu fizer isso aqui, eu vou chegar aqui. Não, tá satisfatório. Foi igual você falou para mim. Ó, esse resultado aqui, se você fazer isso até dezembro, vai estar bom para você? Eu falei assim, creio que vai estar, né? Exato. Então é isso. Então é continuar. Às vezes sem esses números, sem ter essa visão, eu iria, caramba, o que eu vou fazer mais? Eu preciso vender mais, só vender mais, vender mais, vender mais. Esforço, equipe. Aí eu incho a minha folha, aí eu faço muita coisa e não teria o resultado que eu teria hoje só seguindo Exato. como eu estaria, entendeu? Eu lembro que na primeira e segunda sessão a gente falou, ó, em tal mês você vai ter que contratar uma pessoa aqui, Sim, e em tal mês vai ter tem que ter um faturamento sim. X. Isso é bem legal. Isso. Plano estratégico, tátil e operacional. Isso, Que legal. com certeza. E Que bom. você consegue enxergar e consegue executando as planilhas CMV. Que você nos passa lá. Você consegue, poxa, é o CMV, um exemplo, o meu CMV de terça-feira vai lá em cima, porque chega muita mercadoria e eu fecho a pizzaria. Então, ele vai lá em cima. Então, eu sei que eu preciso na quarta, na quinta ter venda e dar uma segurada e, entendeu? Então, você consegue Entender o ir game, alinhando, né? entender e consegue, igual você falou, quando você consegue ver os números, você chega no seu ponto de equilíbrio ali, você consegue enxergar, você consegue fazer promoção. Poxa, esse mês eu preciso bater o faturamento, então no final do mês eu tenho margem para fazer essa promoção? Tenho, então joga essa promoção, os clientes e a gente consegue, entendeu? Você fica tipo assim, olha a planilha, não, eu preciso vender tanto hoje, então eu preciso fazer isso, eu preciso recuar meu CMV em tanto, então, opa, vai ter que passar com isso, a equipe vai ter que não, tenta fazer alguma coisa aí, vamos tentar equilibrar o que a gente tem mais em estoque. Eu tenho Exato, mais em boa. estoque, eu tenho muita calabresa em estoque, então vamos fazer uma promoção para entendeu? E equilibrar, a gente vai fazendo essa jogada, entendeu? Então, Perfeito. e, Sensacional. e é isso, a gente vai fazendo esse tipo de estratégia aí. Assim, é fácil? Não é fácil, Marcelo. A gente, é igual você falou, é sem filtro, entendeu? Eu não tô Sem aqui para filtro. falar assim, Romantizar. abre o seu negócio aí, que 1 ano você tá fora da operação, você vai só viver na praia só pelo celular. Não é, isso aí não Leva é. tempo. Leva desgaste, leva... É. Por isso que eu falo, você tem que ter uma mente muito boa. Tem que ter uma mente muito... Realmente muito boa. Tem que ter uma mente muito boa, um psicológico muito bom. Eu vejo assim, muitas pessoas, elas estão fazendo certo, mas ela não sabe, ela tem dúvida se está fazendo certo. E quando você tem uma pessoa validando o que você está fazendo, você acaba colocando mais energia. Fala, poxa, Sim, já que tá certo, então eu vou acelerar nisso. E quando uma pessoa fala, opa, isso aqui pode ser melhorado, então você começa a ir mais rápido. sim, Se você iria demorar 5 anos para alcançar X resultado, você começa a alcançar em 2, você começa a sim, alcançar em 1. Porque você tem clareza de que está no caminho certo. Porque muitas vezes eu estou tomando água, bebendo água com a xícara do café da mão direita e levantando o dedinho. Aí quando a pessoa fala, não, você tem que abaixar o dedinho, você, opa, então tem que fazer assim. uhum, E é certo isso? É claro que metaforando isso, sim, mas quando a pessoa te valida o que você está fazendo, quando valida o seu método, você fica muito mais confiante até para replicar para a sua equipe. Até para replicar para a sua sim, equipe. E tem algo que sim, que é extremamente importante que você falou, que você teve ajuda de pessoas. Você teve pessoas que trabalhou contigo lá sim, atrás, teve a sua esposa, teve o entregador que está contigo até hoje. sim. Me fala o seguinte, hoje, para você ter 2, 3 restaurantes, qual que seria o maior desafio? Pensando que hoje você já tem uma equipe
Legal, não vou falar nota 10, então o pessoal vai lá Sim. pra queirar seu negócio. O maior desafio hoje com a bagagem que a gente tem, o maior desafio ainda seria formar uma outra equipe. Legal. O maior desafio, assim, consegue, sim, só que é a parte mais burocrática, vamos dizer assim. Uhum. Porque a gente sabe, a gente não precisa falar, a gente sabe como que tá o mercado, entendeu? Então, acho que o maior desafio seria talvez conseguir formar uma equipe tão boa quanto a gente tem lá. Mas assim, a gente forma, a gente consegue, a gente dá Já as sabe o condições, caminho, a gente né? já sabe o caminho. Porque as outras partes a gente sabe, a gente já está aprendendo, tem muito que aprender. A gente é novo, tem 4 anos de operação, então a gente é novo ainda. Exato, aí. Então a gente tem muita coisa que aprender ainda, mas Legal. eu acho que o maior desafio hoje acho que unânime, se você perguntar para vários donos de restaurante aí, Pessoas. a maior dificuldade hoje é pessoas. Só que assim, você não pode passar a minha dificuldade é pessoas. Só que vai ficar por isso, não. Você precisa buscar meios para conseguir reter essas pessoas, conseguir baixar a sua rotatividade, conseguir fazer com que a pessoa se sinta ali num local bom para trabalhar. Hoje, até eu falei para minha esposa que tem um funcionário lá que fala assim, não, eu saio daqui só se você querer que eu saia mesmo, entendeu? Ele fala sempre. Uau. Assim, é algo que... Mas a gente procura dar melhoras para o funcionário querer ficar lá, assim, Muito bom. E me fala uma coisa. Eu ouvi que muitas pessoas que estão lá, inclusive o entregador, tá muito tempo contigo. Conta para o pessoal que tá nos assistindo agora. O que que você fez de diferente do que os donos de restaurantes estão fazendo? Porque eles querem ficar contigo, mesmo que venha uma proposta melhor. A pessoa fala, cara, eu quero ficar contigo. Só vou sair daqui se você me mandar embora. O que que você tem feito de diferente? Qual é a receita para isso acontecer? cara. O- Assim, o que eu faço é ser muito sincero com todos eles. Eu sou muito sincero, ó. Não fico, não, vou te prometer isso, não. Eu falo assim, ó, a minha condição é essa e eu sou muito sincero. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, vou te dar a condição para trabalhar, vou te dar. Assim, hoje, graças a Deus, igual você falar, hoje eu tenho fila, né? Às vezes eu tenho, de final de semana lá, um exemplo, sábado eu trabalho com 5 motoboys. Só que assim, quando um não vem, já tem um ou dois disponível para ir, entendeu? Então, muitos procuram. O celular da pizzaria, às vezes, "Ô, tem vaga aí, tem muitos motoboy que quer correr lá, só que a gente até brinca que os outros não largam o osso, vamos dizer assim, Largou osso, pô. porque eles falam assim, não, aqui é muito bom para trabalhar, principalmente falando de motoboy. Eu sempre falo para eles, cara, vocês são os caras que tá de... Como eu sou só delivery, quem tem um contato com o cliente são vocês. Se não adianta eu fazer o trabalho aqui impecável, chegar lá vocês e fazer de qualquer jeito o trabalho, eu perco, mas todo mundo perde. Então, tenha isso em consciência. Então, porque tem muito cliente que se eu ver na rua hoje, eu não sei quem que é, vocês sabem, Motoqueiro ou garçom da rua. entendeu? Então, Exato. eu deixo isso bem claro para eles, sim. Então, faça o teu trabalho bem feito, não fique com correria, tenha cuidado e o que eu puder fazer, a gente remunera bem também eles, entendeu? Então, não tem... É, é aquela parceria de negócio mesmo, entendeu? Ó, você presta o serviço bem feito para mim, eu te remunero bem e a gente faz essa parceria com muita educação, não tem grosseria, a gente nunca teve esse lado, tipo assim, de não, a pessoa me tratou mal, não. Sempre com muito respeito, muita educação, porque eu preciso do teu trabalho, você precisa do salário seu que sai aqui, então essa parceria, assim, é muita sinceridade. O que eu tiver que falar para você, ou entregador, motoboy ou funcionário, eu vou chegar e falar assim, não, ó, eu não gostei disso, a gente tem que fazer assim, é dessa forma, e assim tem que funcionar. Tá ok para Sem você? filtro. Sem filtro, não pode querer ficar muito Rodeando, maquiando o rodeando, problema. porque senão não funciona, não funciona. Tem coisas que não duram com o tempo, entendeu? Tem Exato. coisa que
eu vou maquiar algo aqui uma vez, duas vezes, não funciona, entendeu? Uma outra coisa pra gente falar aqui, sem filtro. Tava conversando com o dono de restaurante recentemente e ele tá com 16 processos na carteira dele. Claro que não vou falar o nome. E ele falou assim, Marcelo, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, mas nos últimos 4 anos eu recebi 16 processos. Você teve algum processo? Não, graças a Deus. Não, nunca tive. Sei que a gente está sujeito a isso, só que, como eu disse, nós sempre buscamos assim. Vou dizer que a gente vai acertar sempre? Não vai Uhum. acertar. Não vai acertar. Só que a gente sempre busca fazer o correto ali, com a contadora, tudo certinho. Eu falo assim, desde quando a gente começou com funcionário, isso não é diferencial, é obrigação. Isso aí eu já Uhum. fui funcionário, então eu sei que eu queria ter os meus direitos assegurados ali, Uhum. como todos querem, e tá tudo bem, entendeu? E assim, a gente nunca atrasou nenhum salário de nenhum funcionário. FGTS, tá tudo certinho. Então, Legal. e as condições de trabalho também, entendeu? Então, você tem que fornecer uma condição mínima ali. Tá muito calor, tem. O que que pede? Pede uma coifa, pede exaustor, ventilador? Legal. Tem que pôr. Você é o dono, você tem que se, eu não falo nem se blindar. Tem muita coisa que você consegue, mas você tem que fazer o correto, entendeu? Exato. Porque você consegue mostrar para a equipe também, poxa, esse cara está preocupado com a gente. Se eu só quero pensar no meu bolso, se eu faço, tá muito calor, eu não fico na cozinha, tá tudo bem. E aí? Uma que eu vou perder, Pega essa chave. eu vou ter rotatividade, porque o funcionário vai. O funcionário sabe, ele sabe o dono que está preocupado Com ele, com o bem-estar dele também, e sabe o dono que tá não nem aí. está. Tá só pensando em Então, si próprio. então, você precisa ter as preocupações, é claro, você precisa saber o que fazer, na hora que fazer também. Eu não consigo falar para você, não, eu comecei a pizzaria hoje, eu montei uma estrutura que, mas com o passar do tempo, você vai melhorando e vai falando para eles, ó, eu coloquei um ventilador aqui, o próximo passo eu vou pôr uma coifa, o próximo passo eu Legal. vou fazer isso para vocês. Então, eles vão ficando cientes. Então, é você ser sincero, você mostrar o ambiente que eles vão trabalhar, você ser sincero com eles e fazer as coisas dentro de como tem que ser. A lei fala que tem que ser como? Tem que ser assim? Então vamos fazer assim. Vai doer Perfeito. no seu bolso um pouco? Vai te tirar de um conforto? Vai, só que lá na É frente médio e longo prazo. a médio e longo prazo, você vai ficar tranquilo, entendeu? Tô dizendo que a gente faz tudo, a gente acerta sempre? Não. E não vai acertar sempre, vai errar, só que a gente tenta fazer as coisas acertando. Só Legal. que se a gente errar, foi tentando acertar. Anderson, estamos chegando nas últimas perguntas, infelizmente. Antes, me fala aí, como está o seu CMV hoje? Como está o seu custo com pessoas? Como está os números do seu negócio? O que você puder falar, óbvio. Ó, CMV hoje, igual eu disse, esse final de semana eu fiquei fora, preciso atualizar lá, ver certinho como que está, tá? É, eu Mas falo hoje, mas dos últimos nos, 3 meses ali, a média. tá em torno de 32, 31. Teve um mês que a gente bateu 30, mas é bem, assim, consegue, mas tem que enxugar bastante ali. Custo com funcionário tá, assim, pelo que eu vejo aí, tá ótimo, assim, a gente representa de um faturamento hoje, o custo com funcionário, falando salários, tirando esses outros, INSS, tirando aí FGTS. não chega nem, se chegar a 8%, alguma coisa, Uau, tá? Assim, e a gente, não é que a gente paga mal não, a gente remunera bem, só que realmente a gente consegue ter uma equipe enxuta, como eu disse, eu tenho 3 funcionários lá, entendeu? A gente consegue, e isso parte muito também rapidinho, por causa do nosso tempo, parte muito do layout da cozinha, entendeu? Você coloca as pessoas num movimento muito, você tem produtividade, automaticamente você não precisa de mais pessoas para, entendeu? sensacional. Então, uma Então, equipe alta performance. sim, a equipe é boa. Ó, pegou o gancho, né? Pegou o código, pegou as chaves. 32% de CMV. Vamos colocar com os impostos ali, a pessoas dele, o CMO dele está em torno de 10 a 11%. Meus amigos, nós estamos falando que um prime cost tem que ser de, no máximo, ali, 50, 55%. Nós estamos falando de uma gestão que o prime cost está em 43%. Anderson, qual a receita de sucesso que você quer deixar para as pessoas que estão assistindo esse podcast? Muito trabalho,
muito trabalho, mas um trabalho inteligente. Trabalho, tenha um mentor, tenha um mentor, uma pessoa que você pode tirar suas dúvidas, que pode te indicar o caminho ali. Acredite em algo maior, um criador, entendeu? E, cara, é muito trabalho e acredite no que você faz. Se você não acreditar, não vai, você pode até começar, mas depois não vai fazer sentido, entendeu? Você vai querer desistir, mas acredite, tenha muita fé. E, assim, uma indicação, né? Claro, se me permite, é óbvio, não é Sim, clichê claro, com nenhum, não é certeza. porque eu tô aqui, aceitei o Vontade. convite. Se você quiser ter uma gestão, se você quiser ter uma visão do que, como está o seu negócio, o que você precisa fazer daqui os próximos meses, anos, pode contratar o Marcelo. Eu indico, assim, de olhos fechados, está sempre aí disponível para a gente e que essa parceria nossa aí dure muito tempo, e que a Amém. gente Se Deus juntos quiser. colha muitos frutos aí, com fé em Deus e vamos para cima. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite, por ser o primeiro convidado aí do podcast e estamos sempre disponíveis aí. Sensacional. E para você que quer conhecer o produto do Anderson, você tem que ir para Sertãozinho e pedir na Pizza Mania. Pessoal, é incrível o produto dele. Você entra no Instagram. Como é que tá o seu Instagram? É Pizza Mania Arroba Sertãozinho? Pizza Mania Sertãozinho. @Pizza Mania Sertãozinho. Entre lá. De verdade. Eu vou falar, sem filtro. Modele os conteúdos dele. Olha o que ele tá fazendo de bom. E, gente, eu tenho certeza que o objetivo principal dele, de vida, de negócio, que é o BHAG, a gente fala que é o grande sonho, o grande objetivo cabeludo que ele tem que alcançar, o grande objetivo que a gente olha hoje e fala, caramba, eu acho que isso é difícil de alcançar. Qual é esse grande objetivo de vida da pizzaria Pizza Mania? Quantas cidades, quantas unidades, quantos funcionários? Cara, como eu disse, é poder, assim, eu sou sincero, eu não tenho números assim, nossa, eu quero ter tantas unidades, mas é poder ajudar outras pessoas, Boa. entendeu? Ajudar outras pessoas. Propósito. Se você tem um negócio, quanto mais negócio você tem, mais pessoas você ajuda, entendeu? Perfeito. Então, Propósito. você consegue. Então é isso. Não é sobre só. Não é Não é nada só sobre dinheiro no bolso. dinheiro, entendeu? É Perfeito. sobre Perfeito. você ajudar outras pessoas, ajudar os que estão à sua volta ali também. Poder Sensacional. dar uma vida melhor. Pessoal, E é estou isso. muito feliz nesse primeiro episódio do podcast Na Pele do Dono. E esse foi o primeiro episódio, o primeiro convidado. E você aí, tenho certeza que conseguiu se inspirar, pegar muitas chaves com o Anderson. Você aí que quer seguir, ter um mentor, você que quer ter clareza do que está acontecendo no seu negócio, quais são os próximos passos que você pode dar e deve dar no seu negócio, o que tem que validar no seu restaurante. Entre no meu Instagram, Marcelo Monteiro, com 2E. Tem o link na bio lá. Se cadastre para a sessão estratégica de 1 ou 2 horas no máximo. A gente vai te dar o caminho do que você tem que fazer no seu negócio. Quero agradecer mais uma vez a Burn Consultoria, que vem patrocinando nosso podcast. Obrigado ao Marcel. E mais uma vez, o convite para você conhecer a Burn Consultoria Tributária. Também tem contabilidade, para você que quer dar um passo a mais. E é um prazer. E esse é só o primeiro podcast. Já entra no Spotify, entra no YouTube e assista o episódio completo. Tamo junto.